Hoje vamos falar dele. Ué, ele é claro, porque a culpa é sempre dele. Do capiroto. O capiroto. O diabo. Coisa ruim. O tinhoso. O ponta de flecha. Tá bom, acho que deu para entender. Diabo, do grego, diabolos, o acusador ou caluniador, o espírito ou poder do mal. Embora às vezes utilizada para pequenos espíritos malignos, a palavra diabo geralmente se refere ao príncipe dos espíritos malignos, mas que já assumiu várias formas e nomes nas religiões mundo afora. Mas qual a origem desse ser tão terrível e temido? Antes do cristianismo, diversas civilizações já acreditavam em criaturas maléficas e tenebrosas. No Egito Antigo, por exemplo, Amut, uma divindade parte hipopótamo, parte leão, parte crocodilo, devorava as almas que no julgamento no mundo dos mortos não passavam pela prova da pesagem do coração. Mas na transição para a Idade Média, a crença no mal foi ampliada e aprimorada. Em outros vídeos aqui do canal eu já falei disso de uma maneira ou de outra, mas acho que não custa nada recapitular, né? Na transição do paganismo para o cristianismo na Europa, a Igreja fez de tudo para que as antigas religiões fossem completamente esquecidas. Isso incluía alterações nas datas de feriados religiosos e de seus propósitos, casamentos entre nobres cristãos e nobres pagãos para que estes fossem convertidos, e principalmente a vilanização de divindades pagãs e de seus símbolos. E é aí que a simbologia do diabo começa a penetrar a cabeça da população. Nada mais útil do que relacionar os antigos deuses com demônios terríveis, que vão levar a sua alma para torturar... Nada mais útil do que relacionar os antigos deuses com demônios terríveis que vão levar a sua alma para torturá-la por toda a eternidade. Ou em alguns casos até mesmo se materializar no seu quarto no meio da noite e te violentar durante o sono. A questão é que diversos deuses das antigas religiões pagãs suprimidas pelo cristianismo possuíam chifres, ou outras características tidas posteriormente como demoníacas, como Pan. Não, Pan! Pan! Pan, divindade greco-romana, deus dos rebanhos, dos pastores, dos campos e da natureza, e também relacionado à fertilidade. Era retratado com chifres e cascos e tocava um instrumento de sopro. Hathor, deus egípcia do vinho, da alegria, do amor e da fertilidade. Era simbolizada pela vaca e retratada como uma mulher com chifres e um disco solar entre eles, ou como o próprio animal. Cernunnos, deus celta, senhor da vida selvagem, protetor da fauna e das matas. Mais tarde passou a ser usado como um símbolo do anticristo e como tal figurado na iconografia cristã e nos manuscritos medievais. Baal, adorado em diversas comunidades do Oriente Médio, em especial entre os cananitas, como um dos deuses mais importantes do panteão e associado também à fertilidade. Seu nome se fundiu a uma outra divindade e evoluiu para Baal-Zebu e depois para Beuzebu, o príncipe das trevas, também conhecido como o Senhor das Moscas. Até mesmo alguns deuses que originalmente não eram retratados com chifres, em alguma época o foram, como a deusa Atena, deusa grega da justiça e da sabedoria. Nessa figura em exibição no Museu de Pella, na Grécia, ela aparece com chifres. Aliás, um dos seus principais símbolos, a coruja, passou a ser vista como a ave da noite e da escuridão que representa o diabo e seus trabalhos. A serpente é outra criatura que foi emprestada das antigas religiões. Ela aparece como vilã no Jardim do Éden, mas essa já era vilã desde o início. A terrível serpente Apep na mitologia egípcia combatia o deus Ra ao cair da noite, mas ressuscitando para enfrentá-lo na noite seguinte. O símbolo se repete na mitologia grega com a serpente Piton, que fora morta pelas flechas certeiras do deus Apolo. Agora, tem uma divindade que não precisou de chifres para literalmente cair em desgraça após a evolução do cristianismo. Eósforo, ou Fósforo, filho de Eos, a deusa da aurora. Na mitologia grega, ele era a estrela da manhã, o portador da luz relacionado ao planeta Vênus. Olha que lindo! Seu equivalente no panteão romano? Lúcifer. Sim, Lúcifer era uma divindade portadora da luz, como seu próprio nome diz. Até hoje não se sabe ao certo como ele passou de uma linda interpretação da estrela da manhã para o inimigo número 1 de Deus. Uma das possíveis explicações vem do século IV d.C., quando São Jerônimo, que aliás é o padroeiro dos arqueólogos, traduziu a Bíblia para o latim.
obra que ficou conhecido como Vulgata. Nessa obra, a palavra Lúcifer ainda significa a estrela da manhã, mas graças a uma má interpretação em Isaías, ele passou a ser considerado anjo caído, seu estado anterior a Satanás. É você, Satanás. Eu poderia ficar aqui falando até amanhã sobre deuses de todos os panteões e criaturas míticas, mas vamos avançar. Os antigos deuses eram agora considerados inimigos. Eles eram responsáveis por tudo de ruim que acontecia na humanidade. Doenças, guerras, pragas, desastres naturais. Com o tempo, esses deuses foram mudando de nome e de forma e dando lugar ao diabo como conhecemos até hoje, graças à imaginação de grandes artistas ao longo dos séculos subsequentes, pois as informações sobre o capiroto contidas na Bíblia são, no final das contas, muito vagas. Na teologia cristã, o diabo é um anjo caído que tenta usurpar a posição do único Deus. Sua principal tarefa é tentar o homem a rejeitar o seu estilo de vida cristão e a redenção que lhe proporcionaria e abraçar o caminho do mal e da destruição. Os demônios, do grego daimonion ou espírito impuro, são seres espirituais malevolentes. Assim como Deus tem os anjos e a Xuxa tem as paquitas, o diabo tem os seus demônios, de vários tipos e vários nomes. Mas se eu parar para ficar falando aqui de cada um, esse vídeo vai até semana que vem. E não é somente no cristianismo que o capiroto e seus capirotinhos ficam de capirotagem. No judaísmo e no islamismo, por exemplo, de uma forma ou de outra, ele também é mencionado. Não existia laicidade na Idade Média, ou seja, igreja e Estado caminhavam juntos. Por isso, o Papa tinha poder para controlar reis e até mesmo tomar-lhe os exércitos, para iniciar uma cruzada e fazê-los lutar em nome de Deus. E já que a população não enxergava distinção entre os assuntos de ordem pública e de ordem religiosa, o diabo acabou se tornando um eficiente controle social. Uma lista interminável de pecados e o medo de ir para o inferno passa a moldar a vida da população, em sua maioria analfabeta, e o acesso à informação era praticamente inexistente. Assim, era muito fácil para a igreja aterrorizar a sociedade. As ofensas religiosas eram muitas, e nem as camadas mais influentes da sociedade eram poupadas de acusações como ceticismo, a crença em outras religiões que não o catolicismo, blasfêmia e o uso de magia. A Santa Inquisição queima milhares de mulheres, homens e até mesmo cães e gatos acusados de envolvimento com bruxaria, que ia desde participar de missas negras e ter relações sexuais com capiroto, até o assassinato de bebês para rituais ou a disseminação de uma praga. O medo histérico que a população medieval tinha do capiroto pode ter sido reduzido com o passar dos anos, mas até hoje ele permanece no imaginário popular. A Igreja Católica, apesar de hoje isso ser muito raro, ainda pratica o exorcismo. Tanto é que em 1990 foi fundada a Associação Internacional de Exorcistas. Mas atualmente o exorcismo só acontece após uma minuciosa investigação para ver se o possuído em questão realmente está com capiroto no corpo e não com alguma disfunção mental, como já aconteceu muitas vezes ao longo da história. A ciência refuta. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, já sabe, né? O capiroto vai te pegar.